UFAM Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. Alô, amigos do UFAM Esporte, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez mostrando para você esse belo gol do Ramires como uma forma de homenagear todos os que colaboram com o projeto Universidade Campeã. Principalmente na pessoa do professor Dr. Idenberg Frota, que deu oportunidade, graças à sua sensibilidade, deu oportunidade para o Ramires e para outras crianças que fazem parte do projeto de terem a oportunidade de mostrar o seu talento e deixarem de estar nas ruas, sendo marginais, sendo traficantes, sendo prostituídos, enfim. Então, essa homenagem sincera ao professor Dr. Idenberg Frota, na pessoa dele, a todos os nossos colaboradores que agem como verdadeiros pais dessas crianças, 260 crianças do projeto, e aos poucos nós estamos ampliando. Então, essa é a homenagem sincera do programa ao professor Dr. Idenberg Frota pelo apoio e sensibilidade ao projeto Universidade Campeã. Estamos aqui, novidades no programa. Hoje temos a presença dos nossos entrevistados, a Rosana Bianco de Vasconcelos, daqui a pouquinho vai falar conosco, que é gerente de lazer do SESI, o Paulo Edson Monteiro, que é o coordenador do SESI Esporte, e daqui a pouquinho também o Luiz Neto, que nós vamos falar hoje especificamente de Jungle Fight. Hoje o nosso esporte do dia vai ser o Jungle Fight, um pouquinho daqui a pouco na estatística do jogo. Então, juntamente conosco, temos os nossos colaboradores, o pessoal da nossa equipe que tem aqui trabalhado incessantemente para fazer com que a coisa aconteça. E logo você está olhando essa bela camisa, a pergunta aliás, a frase é a seguinte: através dos telefones que vão aparecer no seu vídeo aí, 9112 1818 e 8149-6661, se você ligar agora e disser alô, UFAM Esporte, você já ganha essa camisa. Então, o primeiro que ligar já ganha essa camisa. O segundo que ligar vai ganhar um kit do SESI composto de um boné e uma camiseta também. Então, os dois primeiros telespectadores que ligarem no 8149-6661 e no 9112-1818 já estão concorrendo. É só ligar e dizer alô, UFAM Esporte. Então, vamos lá. Começando aí, então, com a Rosana Bianco, muito obrigado por ter vindo, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Fique à disposição para fazer suas considerações iniciais. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os telespectadores da TV UFAM Esportes. Em nome de todo o sistema da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, especialmente ao SESI, que é a instituição que faz parte do sistema, nós agradecemos o espaço e ficamos bastante satisfeitos de poder compartilhar com a TV UFAM Esporte o que o SESI tem levado de bom em nível nacional no que diz respeito à educação, saúde e lazer. Dentro do lazer, consequentemente, o esporte. Paulo Edson, prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Nossa, boa tarde a todos os telespectadores do UFAM Esporte, né? É um prazer a gente estar aqui para poder contribuir e divulgar os jogos SESI que se aproximam. Então, antes de nós falarmos de SESI, nós estivemos lá no Vivaldo Lima, no jogo Avaí, São Raimundo e Avaí, e nós vamos falar, temos um recado aos cronistas esportivos. Então vamos lá, Dudu, dê o seu recado para nós. Então daqui a pouquinho essas imagens vão aparecer e você vai conhecer. Nós temos aí algumas informações ao pessoal que são cronistas esportivos que precisam se recadastrar, porque daqui a pouquinho começa, já estamos aí na série B, começa daqui a pouquinho a série C e você vai ter que estar recadastrado ou então cadastrado. Vamos lá, Dudu, dê a informação. Da sala de imprensa do estádio Vivaldo Lima, o UFAM Esporte veio conhecer o credenciamento dos membros da CLEA, novos membros da CLEA. Dudu, é importante esse credenciamento para o pessoal que trabalha como cronista esportivo? Gilmar, o que acontece é o seguinte: essa instituição ela visa fundamentalmente trazer ao estádio, e não é só para o estádio, ao evento esportivo, as pessoas que estão envolvidas dentro da parte jornalística da divulgação do espetáculo. Isso é uma coisa que faz a nível nacional, é uma escalada, né? Nós temos em Manaus a CLEA, a nível nacional é a Brás e a nível internacional é a AIPS. Para você analisar a importância disso, é através dessa escalada que é possível você conseguir uma credencial para uma Olimpíada, para a Copa do Mundo. Quando você vai para uma Copa do Mundo, o primeiro requisito que é solicitado é você é credenciado na AIPS, o que significa que você tem que ser da Brás ou da CLEA. É uma instituição voltada especificamente para o jornalismo esportivo. Nós temos percebido, e muita gente tem comentado, inclusive colegas da crônica esportiva, e tem assistido muito o programa.
eu queria que você aproveitasse esse espaço para dizer quais seriam os problemas que o membro da crônica esportiva que não esteja credenciado à CLEA vai enfrentar. Porque agora começou a Série B, a Série C está chegando por aí, e quais serão os problemas que esse pessoal que não se credenciou ou se recredenciou vai ter quando chegar ao estádio? Significa o seguinte, que uma instituição como a CBF só permite que trabalhe nos eventos da CBF pessoas que tenham sido devidamente credenciadas pela instituição local, nacional ou internacional. Qual a razão básica disso? É para sabermos que terão acesso ao estádio as pessoas que vão produzir algo que possa trazer verdadeiramente de retorno e de informação qualificada. Quem não fizer essa credencial está fadado a chegar na porta do estádio sem pedido de trabalhar, independente de estar trabalhando ou não em qualquer veículo de comunicação. Você sabe que existe uma norma internacional que qualquer jornalista tem o livre acesso em qualquer evento que aconteça, desde que ele permaneça por 1 minuto. Não pode ultrapassar de 1 minuto. É diferente daquele que vem para trabalhar e que pode ficar todo o evento, fazer a cobertura, lógico, se houver direito de imagem, pagar o direito de imagem, mas fundamentalmente, mesmo tendo direito de imagem, você está liberado para fazer 1 minuto de imagem ou de redação diretamente daquele lugar. Então, fundamentalmente é isso, você tem que ter esse credenciamento. O pessoal que não veio hoje ao estádio Valdo Lima e quiser se credenciar a posteriori, qual será o procedimento que ele tem que adotar? Bom, nós fizemos esse ano uma campanha que, para evitar exatamente de nós, jornalistas esportivos, temos que desembolsar, como fizemos no ano passado, um valor determinado para as pessoas poderem tirar credencial. Esse ano, quem vier, os 250 primeiros que vierem, terão direito a acesso a um credenciamento inteiramente gratuito, porque conseguimos uma empresa que bancasse a impressão, a fotografia e, acima de tudo, a anuidade do associado. Quem não vier, ou que ainda estiver nesse número, deve procurar a Print Card, que fica na rua Guilherme Paraense, em Andrianópolis, e lá fazer o seu credenciamento, se ainda estiver dentro dos 250. Acima disso, vai ser necessário realmente pagar os R$20. É isso. Então, o pessoal da CLEA já está sabendo. Então, vocês vão, se não se cadastrarem ou recadastrarem, vão ter problema no Valdo Lima. Então, já ganhou, a primeira camisa saiu para o Rogério Ribeiro, do Parque 10. Obrigado, Rogério, pela audiência. Estamos aí aguardando o segundo telefonema para ganhar o kit do SESI, que daqui a pouquinho vai ser também cedido pelo Paulo e pela Rosana. E não esquecendo também que hoje nós faremos o sorteio. Acho que nós já podemos até fazer agora, Rosana, para nós divulgarmos quem ganhou o kit da semana passada. Então você mete a mão aqui, sorteia o kit, um dos kits aqui. A pessoa, se estiver acompanhando o programa, pode ligar para esses telefones e dizer, se quiser vir buscar agora, não tem problema. O Rogério, da mesma forma, a gente também fica aguardando. É uma viagem longa, né? Mas se quiser vir, então, por favor, Rosana, pode falar quem foi o vencedor. Seja a Creuza Marques do Adrianópolis. Então, a Creuza Marques do Adrianópolis pode ligar para um desses 2 telefones que aparecem no nosso vídeo, e você vai escolher entre o kit de beleza e o kit de medicamentos. Então, você vai ficar à vontade, escolha, e você, telespectador, pode ligar durante toda a semana para 81 49 6661, 91 12 18 18 e também pelo e-mail fanesportes@yahoo.com.br para concorrer ao outro kit que, evidentemente, a Creuza não vai levar. Então, fique à vontade e estamos aguardando por você. Vamos voltar, então, para o SESI, imediatamente, né? Vamos mostrar o material institucional do SESI, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, possam saber exatamente em que área que o SESI atua, e a gente já retoma a nossa conversa vamos começar perguntando, é verdade que o SESI Nacional está fazendo 60 anos e o SESI Amazonas está fazendo 57 anos, Rosana? Com certeza. Tenho a feliz coincidência de estar no ano de 2006 completando 60 anos. Quer dizer, está entrando na senilidade, né? O SESI está com os seus programas aí, com a sua grande atuação, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil, está ganhando aí, já ganhou notoriedade e está entrando na idade. 60 anos é tempo suficiente para o SESI já ter estabelecido a marca da responsabilidade social. Isso aí é um grande orgulho para todos nós, colaboradores do sistema Federação das Indústrias, e da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Podemos chamar, então, o VT do SESI? Vamos lá, então, ver o VT do SESI, que você já está acompanhando na televisão aberta? Vamos lá. Somos SESI, somos fortes.
Com o SESI temos mais saúde e educação, mais lazer pra nossa gente. Somos SESI, somos fortes, com o SESI somos mais. SESI mais educação, saúde e lazer para o trabalhador. SESI Amazonas, a marca da responsabilidade social. Somos SESI, com o SESI eu sou mais. Beleza, é isso aí. Rosana, qual a programação alusiva para a comemoração desses 60 anos do SESI Nacional e 57 anos do SESI Amazonas? Bom, o SESI Nacional, na realidade, tem uma vasta programação que vai ser explorada durante todo o ano de 2006. E essa programação ela iniciou com o Esporte Cidadania, que teve a parceria de uma outra emissora de nível nacional, e ela conseguiu atingir, através do esporte, toda a sensibilidade da cidadania em nível nacional. Nós trabalhamos as questões culturais, respeitando as questões culturais, trabalhamos as atividades esportivas, as orientações educativas no que diz respeito à atividade física, à saúde, à alimentação, à educação alimentar, enfim. Foi a primeira atividade que registrou as comemorações alusivas a 60 anos. E após essa atividade, nós temos aí uma sequência de programações que até o momento ela está sendo trabalhada a título de surpresa em todos os departamentos regionais. Por esse motivo eu vou deixar aí a surpresa para o teu telespectador, mas certamente a gente vai voltar aqui porque todas elas têm o caráter socioeducativo. Paulo, antigamente a Olimpíada Operária tinha esse nome, Olimpíada Operária. Hoje nós estamos na 7ª edição dos Jogos SESI. Houve algum motivo especial para essa mudança de nomenclatura ou não? Sim, é porque o SESI, até para a questão de fortalecer essa marca institucional, né, Jogos SESI, ele entrou em acerto com os departamentos regionais e unificou essa logomarca Jogos SESI. Tá? Então, os Jogos SESI acontecem a nível de Brasil nos 27 departamentos regionais. Até porque marca um pouco mais, fortalecer essa marca da instituição. Exato. Isso é importante. Jogos SESI, você já liga, né, a questão do esporte, a saúde, é importante. Quando começam os jogos deste ano, 2006, a 7ª edição? A 7ª edição dos Jogos SESI está prevista a sua abertura agora para o dia 28 de abril, sexta-feira. Teremos uma programação esportiva com 94 empresas que estão inscritas nos jogos, né, de vários ramos de atividades. Após esse desfile, que é o espetáculo, né? O desfile é o espetáculo que as empresas se empenham, né? Existem umas empresas aí que investem alto nos jogos, né? Então se preocupam em proporcionar um espetáculo para quem vai abrilhantar esse desfile. E a gente espera, né, que as pessoas possam comparecer, né? Não só diretamente desfilando, mas indiretamente dando o apoio, né? Isso é importante que a gente possa ter o apoio do público, né? De frequentar o clube, que o clube é do trabalhador do Amazonas, então esse clube tem que ser ocupado pelo trabalhador. E essa preocupação das empresas de fazer com que você tenha lá um bom desfile, faça um bom desfile, tem alguma premiação para quem ganha o desfile ou não, Rosana? Tem, com certeza. As empresas, felizmente, grande parte das empresas sediadas no Polo Industrial de Manaus, elas já conseguiram conceber o sentimento da responsabilidade social. Então o esporte está dentro desse cenário. E o SESI, quando se propõe a dar continuidade a esse evento grandioso, Jogos SESI, a abertura dele é feita com destaque muito grande e são premiadas as 3 primeiras colocadas empresas que apresentam e trazem uma mensagem através de seus trabalhadores com o desfile de abertura. E elas são certamente premiadas os 3 primeiros lugares. Nós sabemos também que o SESI não só são os esportes, né? A Rosana é gerente de lazer. Como funciona essa área de negócio e lazer dentro do SESI? O SESI, Gilmar, ele trabalha com 3 vetores de negócio. E no ano agora de 2005 a 2006 está ganhando mais um vetor de negócio, que é o da responsabilidade social. Mas, a princípio, ele sempre trabalhou com saúde, educação e lazer e agora com a responsabilidade social. Eu te diria que o lazer, ele é um vetor de negócio que consegue, dentro de uma linguagem bem acessível, chegar até o trabalhador com questões focadas para a saúde e para a educação. O lazer, ele está sendo trabalhado em nível nacional por todos os SESIs, o lazer físico esportivo, o lazer recreativo, o lazer social e o lazer cultural. E todas as ações em que o lazer se dispõe a realizar
todas elas, sem sombra de dúvidas, são enfocadas à questão da educação básica e à saúde. Paulo, quantas modalidades esportivas são disputadas nos Jogos SESI nessa série? Esse ano nos Jogos SESI nós vamos ter 18 modalidades esportivas, tá? Desde o softball, que é uma modalidade nova, é um estilo o beisebol, né? Exato. Então nós temos 9 empresas do ramo, né? Japoneses, né? Do polo, né? Então eles solicitaram, nós estamos colocando. Temos queimada também, que é um esporte tipicamente amazonense. Isso temos dominó, atama, entendeu? Então a preocupação da nossa equipe de justamente atender vários interesses esportivos dos participantes. Então nós estamos com 18 modalidades, quem sabe daqui a algum ano a gente possa incrementar mais alguma. E é bom que você regionaliza e ao mesmo tempo você traz informações diferentes de outros povos. O softball é um exemplo que os japoneses praticam, então aí você traz e acaba complementando com atividades regionais, que eles, muitas das vezes, o japonês não conhece, nunca tinha visto uma queimada, e acaba aprendendo, e o amazonense nunca tinha visto softball, acaba aprendendo também. Essa interação é extremamente importante, não é mesmo, Rosana? Com certeza. Os Jogos SESI, ele tem essa característica, né? A gente obedece, tenta seguir as peculiaridades de cada região, mas, sobretudo, tem essa interação. Essa inovação do softball hoje a título participativo nos Jogos SESI, ele vai realmente proporcionar isso aí. E os Jogos SESI, ele acontece de uma forma em nível nacional e internacional. O professor Paulo Edson certamente vai colocar isso para o professor Gilmar. E a importância da inserção de novas modalidades é justamente isso. O que é trabalhado aqui na região norte, certamente daqui a alguns anos ele pode ser disseminado para a região sul, para a região nordeste, e essa é a grande sacada. E qual a expectativa, Paulo, esse ano de atletas trabalhadores atletas? Qual é o número que nós estamos esperando? Estamos prevendo 8 mil trabalhadores atletas que estarão no período de maio, né, 1º de maio, que vai começar a competição com futebol de campo. Até a penúltima semana do mês de julho, nós esperamos fechar essas atividades com uma grande festa para o trabalhador e seus dependentes. Justamente a cerimônia de encerramento que a gente tem, né? O investimento das empresas, aí, você que está mais nessa área, Paulo, tem sido muito grande, porque, na verdade, muitas das empresas colocavam, pelo menos era assim que acontecia, colocavam os uniformes nos seus trabalhadores e levavam esses trabalhadores para disputar. Nós sabíamos que outras empresas, ao contrário, se especializavam, pegavam excelentes atletas, potenciais atletas, na verdade, e você colocava dentro da quadra para disputar pelas empresas. Isso mudou, as empresas têm investido mais ou continua a mesma coisa? Você contrata em cima da hora para você pegar o atleta 90, nós sabemos que a regra são 90 dias antes, ou a coisa está mais especializada? Eles começam a trabalhar esses atletas com bastante antecedência e consolidando o trabalhador na própria empresa. Isso mudou ou não? Agora, porque, como você falou anteriormente, havia aquela preocupação só de contratar o atleta para jogar, né? Então era até uma desvantagem aquele atleta que está no chão de fábrica, que passa o dia todo ali, competir com um atleta, né, a nível de federação, federado, né? Então nós começamos a mudar o nosso regulamento, adequar o nosso regulamento, né? Colocamos uma carência de 90 dias, então a pessoa tem que de fato trabalhar, né, para que ele possa também porque existe uma sequência agora. Os Jogos SESI tem a fase estadual, regional e nacional. Quem ganhar agora nessa fase agora, já vai participar dos Jogos do Comitê Norte no Amapá, no mês de outubro. E quem ganhou ano passado dos Jogos SESI, já vai para Uberlândia, Minas Gerais, agora de 9 a 14 de maio, participar dos Jogos Nacionais. E de 22 a 29, no Rio de Janeiro, o Nacional de Voleibol e um Mundial também. Quer dizer, então, tem sempre uma perspectiva. Vamos ter também na Áustria e Canadá e mais um outro país que eu não lembro agora, nós vamos ter também jogos levando nossos trabalhadores, onde o SESI, ele subsidia 50% das despesas, no caso, e a empresa viagens internacionais. Nas viagens regionais e nacionais, o SESI paga todas as despesas, inclusive seguro de vida. Nós vamos fazer essa abordagem de novo no segundo bloco do programa, a respeito dessas competições nacionais e internacionais. Agora, Rosana, só pode utilizar o Clube do Trabalhador quem é trabalhador ou é aberto para a comunidade? Como é que funcionam as atividades lá no Clube do Trabalhador? Não, o Clube do Trabalhador do Amazonas, ele tem como foco principal o trabalhador da indústria.
É o nosso cliente especial, é a razão da existência do SESI, do SENAI, IEL e a FIEAM como um todo. Entretanto, grande parte desses trabalhadores, de certa forma, são os nossos grandes divulgadores dos nossos serviços. E por esse motivo, como qualquer outra instituição prestadora de serviço social, o Clube do Trabalhador também fica aberto para a comunidade de um modo geral. Mas o nosso público específico é o trabalhador da indústria. Qual é a forma, por exemplo, se a população, a pessoa da comunidade quiser utilizar, o que ele tem que fazer? Qual seria o Hoje nós trabalhamos com duas vertentes. O trabalhador da indústria, seu público-alvo, nós temos uma tabela de preço especialmente feita para ele, valores simbólicos acessíveis ao poder aquisitivo do trabalhador da indústria, e temos uma outra tabela para a comunidade. O que é necessário? A pessoa que está interessada em praticar alguma modalidade esportiva, entre elas, o que nós temos lá é a natação, o polo aquático, a hidroginástica, o karatê, a academia, a dança de salão, curso livre de música e umas outras atividades, futsal, é necessário ter cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o contra-cheque atualizado. No caso do trabalhador da indústria, ele paga uma taxa de apenas R$ 7,00, uma taxa anual. Para o trabalhador da comunidade de um modo geral, são os mesmos documentos, com a exceção do contra-cheque, que não é necessário, e ele paga uma taxa de R$ 9,00. Certo. Bem, o programa O Fã Esporte já está nas ruas, daqui a pouquinho você vai ver uma enquete que nós fizemos, fomos ao mercado grande, do mercado, perguntar, nós queremos ouvir da população amazonense qual é a seleção brasileira que vai entrar no primeiro jogo da Copa. E também essa vale prêmio, quem fará o primeiro gol da Copa, o primeiro gol da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Então, nós em breve estaremos divulgando qual será o prêmio, certamente será um prêmio muito bom e você pode concorrer através dos telefones 9112-1818, esses telefones que estão aí no seu vídeo, o 8149-6661 e também através do site do fanesportes@yahoo.com.br. Estamos conversando com Rosana Bianco de Vasconcelos e o Paulo Edson Monteiro. Vamos ao intervalo rápido e voltamos já já. O Fã Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. O Fã Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. 8149-6661 e o 9112-1818, além do fanesportes@yahoo.com.br. São os nossos contatos e você pode ligar durante toda a semana até quinta-feira que vem para concorrer a um desses brindes aqui que foram gentilmente doados pela Fármaco da Amazônia. A camisa do Jungle Fight já foi embora, foi doada pela Soft Malhas, o Rogério já ganhou e já vai levar, certo? Mas esse kit aqui está à disposição para quem ligar e concorrer. Ainda temos aí o segundo prêmio, que é o prêmio da ligação imediata. Quem ligar e disser o Fã Esportes está concorrendo ao segundo prêmio. Rosana. Então é o kit, o Paulo está me cobrando aqui, é o kit do César, é um boné e uma camisa dos jogos, César, essa bela camisa que ele está usando aqui. Rosana, quais os programas, atrações e outros serviços oferecidos pelo César? Nós pudéssemos estar na área de elencando. lazer, especificamente, o César trabalha com 2 programas. É o programa Lazer na Empresa para a Empresa, que é o programa que leva recreações, atividades lúdicas, atividades culturais, o lazer físico e esportivo para a empresa. Normalmente durante os intervalos de almoço e café ou no final do expediente. Então é o programa do trabalhador dentro da empresa. O programa também SESI Ginástica na Empresa, que é a ginástica laboral, que é realizada em grande parte das empresas do Polo Industrial de Manaus, que é a ginástica compensatória, relaxante, a preparatória, que vai dar subsídios para que o trabalhador possa ter um dia de trabalho bem articulado, bem disposto, uma integração entre os colegas de setores,
E o Clube do Trabalhador do Amazonas, que é o nosso grande complexo esportivo, que dentro dele são trabalhadas as atividades esportivas, as atividades culturais e as atividades sociais. Estamos hoje com um ótimo restaurante nas nossas dependências físicas, estamos com o programa Cozinha Brasil, que tem uma equipe aí de nutricionistas, fazem toda a orientação educacional e leva a questão da educação nutricional também para os trabalhadores. Paulo Edson, quem trabalha com esse profissional das empresas? Quem são esses profissionais que lidam com eles? É qualquer um? É leigo? Como é que funciona essa? Todas as áreas, nas áreas do esporte, em cada área de atuação do SESI. No caso do SGE, nós temos um profissional de educação física, né, credenciado pelo Conselho Regional, né, que faz o acompanhamento de alguns estagiários. Dependendo da empresa, tem empresa que é o próprio profissional, tem outras que é o estagiário, e a gente faz acompanhamento. No meu caso, especificamente, eu trabalho no SESI Esporte e no SESI SGE. No caso da Petrobras, a refinaria, sou eu que aplico a ginástica de segunda, quarta e sexta para esses trabalhadores. Só que a nossa ginástica tem um diferencial. Além daquela ginástica normal que a gente dá à base de alongamento, correção de postura, nós temos um dia na semana, que é a sexta-feira, a gente faz uma atividade lúdica. Utiliza vários implementos, utiliza bolinha, utiliza teraband, entendeu? Então a gente procura diversificar essa aula para que o trabalhador possa, naquele momento, descontrair, relaxar, entendeu? Criar um clima de companheirismo e de amizade naquele momento. E, Rosana, qual é a participação do SESI na área de negócios e atuação? A coisa que mais sobressai em relação aos negócios e atuação, e o que é essa área de atuação? Para que a gente possa entender, para que o telespectador possa entender. O SESI é muito feliz quando trabalha 3 vetores de negócio, que não perde de vista a questão da integração entre seus negócios. Pra você ter uma ideia, na área de saúde, nós temos hoje a saúde assistencial e a saúde ocupacional. Quando os nossos técnicos estão dentro das empresas do Polo Industrial de Manaus, divulgando algum serviço da saúde ocupacional, eles nunca deixam de associar os serviços do lazer no que diz respeito à ginástica laboral, dos seus benefícios, das suas vantagens, tanto para o empregador quanto para o empregado. Na área de educação, nós estamos também muito bem focados, porque a educação ela trabalha a educação infantil, a educação básica e a educação de jovens e adultos. E aí, nesse contexto, a gente consegue fechar um conjunto de trabalhar a educação de um modo geral para toda a família industriária. Né? E ele também sempre, que tem a oportunidade, utiliza dos recursos dos serviços da saúde para levar até os seus usuários. E o lazer, por fim, ele tenta fechar, como eu coloquei anteriormente, dentro de uma linguagem muito acessível ao trabalhador, toda essa conjuntura de informações. Então, nós somos felizes porque o SESI, dentro dos seus 60 anos, ele realmente consegue levar para o trabalhador da indústria 3 vertentes que são primordiais para qualquer cidadão: a educação, a saúde e o lazer, de uma forma simples, consciente e acessível ao entendimento do trabalhador. Paulo, para nós fecharmos a participação de vocês, me cita alguns nomes de amazonenses, ou trabalhadores, não precisam ser nascidos no Amazonas, mas que sejam das nossas empresas, que sejam nomes nacionais e internacionais. Só para que a população conheça alguns nomes que você possa citar. Nós temos, no caso do atletismo, nós temos a Nelma Menezes, né, que já foi campeã mundial do 400 metros e 400 com barreira também. Temos a Ciomara Saboia, que já foi campeã também mundial, tanto no atletismo como na natação. E outros atletas, né, que têm despontado, porque é um investimento muito grande das empresas, sabe, Gilmar? Então isso daí faz com que eles passem a disponibilizar de um período extra para treinamento. Então nós temos vários atletas aqui, tá, que já tiveram destaque nacional e internacional. Tá, antes de pedir até logo de vocês, eu vou convidar vocês a vocês assistirem conosco o VT do Luizinho, que já deve estar prontinho ali, né, Maria? Então, vamos lá, solta o VT do Luizinho, aí vocês vão acompanhar que belas imagens e que belo depoimento do Luizinho. Vamos lá, pode soltar. Este é Luiz Leal, Luizinho, de 47 anos, profissional autônomo, que trabalha como camelô no centro da cidade, na esquina da 7 de setembro com a Avenida Eduardo Ribeiro. Luizinho é lutador de jiu-jitsu há 23 anos e luta na categoria Master.
e tem apenas 1,60 m de altura. O lutador não se intimida com o tamanho de seus adversários e compensa a pouca estatura com técnica apurada. Toda segunda, quarta e sexta-feira, à tarde, na Academia Nova União, na Joaquim Nabuco, Luizinho passa os seus ensinamentos a uma turma de adolescentes. O lutador utiliza uma parede de compensado para mostrar orgulhosamente os títulos, fotografias e diplomas conquistados nestes 23 anos como lutador de jiu-jitsu. Luizinho não perde a oportunidade também para exibir a todos as medalhas conquistadas em competições em nível nacional e internacional. Isso aí foi o professor Ivan, me convidou para me dar uma olhada sobre os lutadores que eles tinham, os alunos, e eu fui lá assistir. Cheguei lá, acabei me metendo sobre um tipo de pancada que só tinha pancadaria na época, e gostaram muito do meu jeito de trocar pancada. Eu conheci o Cosmos Ferreira Dias lá, e outro professor hoje em dia que é o Paulinho, e nós troquemos as pancadarias lá no quintal desses cidadãos. Então, depois que o professor Ivan chegou comigo, me convidou aí para a academia. Então ele achou que eu estava no passo certo, que até hoje eu continuo no jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu eu conheci o professor Ivan Correia, conheci o Cosmos Ferreira Dias, que me levou para o esporte. Até hoje nós temos nessa categoria aí, que ele luta numa categoria básica também que nem eu, Master. Então nós temos 2 campeões devido sobre o esporte que o Ivan Correia levou para mim. Conheci esses 2 cidadãos e até hoje eu estou através do jiu-jitsu, que não fosse eu conhecer eles. Hoje eu estou em outra academia com o Nonato Machado na Nova União, muito forte também sobre o jiu-jitsu. Me habilitou sobre faixa marrom, faixa preta, e hoje eu sou aqui um trabalho que todo mundo tem, dia a dia do jiu-jitsu. É um trabalho muito que tem de ter coragem, senão nós não chega lá, que a gente se machuca, tem várias dificuldades, e nós temos aí dia a dia para a gente lutar, mas é muito difícil a gente ser guerreiro para chegar lá. Mas hoje eu tiro um trabalho voluntário sobre o pessoal, quero tirar os meninos de ruas, os jovens, que é muito bom a gente ser um campeão mundial, ser campeão brasileiro, campeão amazonense. Então tem muitos aqui que nós tem de dar valor, que nós não só falta o apoio para a gente chegar lá, entendeu? Então nós não tem apoio. Eu creio que um dia eu tenho de ter um apoio do governador, do prefeito, dos vereadores, entendeu? Ter a minha própria academia para me dar aula para essas pessoas. Entendeu? Que eu não tenho, essa academia aqui não é minha, só é o local, só minha lona. Mas hoje eu tenho o ponto, eu tenho o quintal bom para fazer uma academia, mas eu não tenho condições de ter uma base financeiramente, entendeu? Essa aqui foi a mais suada que eu tenho. Campeonato Brasileiro de 95. É um trabalho muito suado mesmo, entendeu? Um trabalho que a gente viaja, a maioria viaja com o joelho machucado. Então essa aqui foi a campeã na minha categoria, faixa marrom. Dado pelo professor Nonato Machado, cheguei lá e arrastei o campeonato. Aconteceu no Rio de Janeiro, no Gama Filho, no ginásio Gama Filho. Então hoje eu tenho isso aqui, para mim é tudo. Depois de Deus, meus filhos e
Essa medalha aqui eu gosto dela que nem dos meus filhos. Isso aqui que eu estou apresentando é muito bom, sobre o título mundial, uma medalha de mundial internacional, que nós somos privilegiados daqui do Amazonas. Eu queria ter minha própria academia, que eu tirava muito jovem da rua, muitas crianças que se metem nas drogas, por causa que não tem ninguém para dar um apoio sobre o esporte. Então hoje eu não cobro nada, dou aula de graça para os meus alunos, porque quando eu fui para a academia da Nova União, no Nato Machado, ele não me cobrou nada, então hoje eu reconheço sobre o trabalho, o nosso trabalho. Que eu vejo muita gente, muitos jovens, muitas crianças querendo treinar e não consegue, porque o pessoal cobra e é caro, é 30, 40, vários preços das academias. Então hoje eu dou aula de graça e me sinto bem, para tirar essas mocidades da rua, para fazer o melhor para o nosso esporte do Amazonas. Eu creio que futuramente eu vou ter vários campeões na minha academia, trazendo medalha internacional, como aqui local nós já tem uns campeões aí, então eu tenho de mostrar para a gente fazer assim no esporte. Que eu ensino jiu-jitsu para competição, não para ficar fazendo marginalidade aí na rua. E o meu jiu-jitsu é para competição, sempre eu falo para os meus alunos. E qualquer atleta que eu conhecer tem de ser, meu irmão, atleta, tem de ser você tem de treinar para ser competidor, não para ser desgodeiro na rua. É isso aí. O Luiz Leal, Rosana Bianco de Vasconcelos, gerente de lazer do SESI. O SESI também faz isso. Obrigado por ter vindo e vamos aguardar para um próximo momento. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Gilmar. A gente agradece. Em nome de todo o sistema da Federação das Indústrias do SESI, já deixo o convite para toda a equipe da UFAM Esportes e um convite especialmente aos trabalhadores da indústria, para que compareçam sexta-feira, dia 28, ao Clube do Trabalhador, a partir das 19 horas, para prestigiar esse espetáculo grandioso dos trabalhadores da indústria, que, sem sombra de dúvida, são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado pelo espaço. Paulo Edson Monteiro, depois dessa imagem do Luizinho aí, que emociona, né? Obrigado por ter vindo, coordenador do SESI Esporte, fica à vontade. Quero agradecer e parabenizar o Luizinho, né? Então, um grande exemplo de guerreiros, pessoas que batalham pelo esporte. Quem faz esporte tem que gostar, tem que estar no sangue, gente. E quem não tem quem não está voltado com esse espírito, não adianta que não vai fazer esporte, tá? Então, a gente quer agradecer essa oportunidade, parabenizar o programa de vocês, que é um programa diferente dos outros programas que a gente está acostumado, né? Não querendo desmerecer, mas a gente quer que você fazer um destaque especial a esse programa de vocês, a toda essa equipe está trabalhando, tá? E a nossa equipe de lazer do SESI está torcendo para que saia tudo direitinho, não medindo esforço para que a gente possa promover uma grande festa, uma grande competição para os trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Obrigado. Bem, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela presença. Não esqueça, o Fã Esporte está nas ruas, quer saber, vá começando a se preparar. Nós fizemos uma enquete, daqui a pouco você vai acompanhar, o cara não sabia nem quem era o goleiro da seleção brasileira, então já começa a notar, de repente você é abordado pelo Alexandre, ou então pelo próprio Machado no meio da rua, aí o Feliciano pode pegar, então deixa a sua seleção pronta, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. UFAM Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. UFAM Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com. O vice-presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas. Obrigado, Luiz, pela presença. E eu estava te falando aqui, o currículo é tão grande que eu não consegui colocar numa página aqui, então fica à vontade. A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando do jiu-jitsu, né, esse esporte que é minha paixão e com certeza tem tomado os amazonenses, tanto que nós ocupamos hoje o 2º polo mundial.
Luiz, nós fizemos algumas tomadas com Jacaré, fizemos alguma tomada com Tom Agra, e eu perguntei para ele qual a importância do esporte para o Ronaldo dos Santos, que é o nosso representante, um dos nossos representantes no Jungle Fight. E ele vai nos responder. O esporte muda a vida do ser humano, inclusive a minha, porque antigamente eu morava com meu irmão que era marinheiro, né? E só fazia estudar, e o meu tempo ficava vago, às vezes eu fazia besteira. Então a gente mantendo a mente ocupada, a gente trabalha a mente, corpo e espírito, então a gente faz as coisas mais certas. Essa é a realidade do atleta amazonense, do atleta brasileiro, Luiz? A gente tem inúmeros exemplos, né, de pessoas que levam uma vida assim, sem perspectiva nenhuma, né? E a partir de quando conhece o esporte, muda a vida completamente, né? Eu, falando rapidamente, hoje eu conheço vários estados, conheço até outros países, em virtude do esporte. Eu não almejava nunca conhecer o Havaí, mas fui lutar o Campeonato Pan-Americano e conheci Terra das Maiores Ondas, terra onde foram filmados filmes do Elvis Presley. Então, é muito gratificante. O esporte traz para ti uma vida muito melhor. Olha só a pergunta que eu fiz para ele. Como ele fazia para se manter em termos de recursos financeiros? Responde, Jacaré, para nós. O pessoal conhece. Olha, antigamente eu tinha umas festas aqui no São Raimundo, já fui flanelinha aqui no Veralves, tinha umas festas, já fui flanelinha do Mr. Vicent. E mesmo eu fiz esses bicos, na realidade, mesmo depois de ser campeão mundial. O apoio, eu estou tendo um apoio assim, de patrocínio de uns 3 anos. Essa é a realidade do esporte amazonense? As pessoas têm que se virar, têm que dar duro. O Luizinho, que ainda agora você viu no VT anterior, o Luizinho é camelô. O Jacaré já teve que fazer isso, você viu como flanelinha. Essa é a realidade do nosso esporte? Gilmar, é incrível o que os lutadores fazem para se manter lutando, né? É uma luta constante, dentro dos tatames e fora, para vencer a dificuldade. Tem gente que trabalha e só pode treinar de 10 à meia-noite, né? Pelo amor ao esporte mesmo. Outros fazem rifas constantes para compra do kimono, né? Mas é incrível a mudança, né? A família, depois, quando reconhece isso, diz: olha, meu filho não estudava, não tinha perspectiva nenhuma, e hoje é uma pessoa que eu vejo um futuro. E no mais, você consegue trazer pessoas que te admiram e você consegue também mudar a ideia que ele tem do esporte, e quando vê, tem mais seguidores dessa arte maravilhosa. Aliás, você falou da família. Na maioria das vezes isso acontece demais, aconteceu comigo também, a família é o primeiro empecilho. Ela é a primeira a dizer: não, isso aí não dá camisa para ninguém, o futebol não dá nada, o jiu-jitsu não é esporte que você possa ganhar alguma coisa, é coisa de marginal. Você convive com isso também? Olha, a minha família, quando eu comecei a praticar, me incentivou, né? Então, eu comecei com 6 anos no judô, né? E quando chegou uma determinada idade, meu pai disse: olha, já está bom de parar, já ganhou tudo que podia ganhar, e saindo da futura. Aí eu conheci o jiu-jitsu e com o tempo eu abri uma academia onde eu tinha 2 atletas que não pagavam, meus 2 irmãos. Então, em termos de futuro, né, você não vê um futuro aí. Então, a gente continuou, e hoje, graças ao esporte, nós temos várias filiais, temos nos outros municípios, como Barreirinha, Parintins, né, o meu irmão já se tornou campeão mundial, nós temos campeão pan-americano. Então, a semente conseguiu, né, crescer. Né? Então, a gente fica feliz por isso, mas a dificuldade foi muito grande, né? Ainda mais porque o nosso esporte não é olímpico, né, o jiu-jitsu. Então, o cara diz: se você não vai para uma Olimpíada, é melhor parar, troca de esporte. Mas a gente, quando gosta, né? Não tem jeito, persegue. Aí nós estivemos lá, quando nós fomos lá com o Ronaldo Santos, ou Jacaré, ele até gosta de ser chamado assim, ele fez um apelo às autoridades. Vamos lá, Jacaré, qual é o apelo às autoridades? Na realidade, eu já deixei de fazer os apelos, né? Eu fico agradecido também pelo meu público aqui do Amazonas, que me recebe calorosamente, tenho torcida, graças a Deus. E quero dizer que a maioria dos meus apoios são de fora, entendeu? Meus patrocinadores mais fortes é um do Rio, outro de São Paulo. E eu tenho BJJ Tapes, que é dos Estados Unidos também. Daqui de Manaus, forte mesmo, eu não tenho nenhum patrocinador. Bem, então,
Essa é a realidade? Realmente as nossas autoridades elas acabam não ajudando, contribuem com outras manifestações culturais. Isso acontece não só no jiu-jitsu. Qual a tua opinião a respeito? Olha, a gente percebe, eu sou vice-presidente da federação e a gente vê como é tratado o esporte, né? Não digo só o jiu-jitsu, mas os demais esportes. A gente tem que andar atrás de patrocínio e às vezes o patrocínio não é um patrocínio. Eles te dão uma esmola. Um apoio, né? E a gente quer assim, a gente quer transformar a vida do jovem, né? Das pessoas que acreditam no nosso esporte. Então é muito importante, isso que o Jaca falou, é muito importante esse apoio. A gente necessita de viajar. Hoje o Amazonas ocupa o 2º polo mundial do jiu-jitsu, né? Então tem japoneses vindo para cá aprender nosso jiu-jitsu, né? E é incrível quando a gente vê o apoio que eles têm, né? Os cariocas, os paulistas, e o apoio que nós temos. Só raça, muita raça, para ocupar o 2º polo mundial do jiu-jitsu amazônico. E temos muitos amazonenses campeões mundiais. Nós estivemos lá conversando com Ari Farias, que é tetracampeão brasileiro e campeão mundial. O Jacaré, ele é 6 vezes campeão mundial, sendo 5 delas no absoluto. É bom destacar o que é o absoluto e o que é um torneio simples, um torneio mundial. Até porque ele me falava o seguinte, às vezes o mundial é muito mais fácil do que o brasileiro. Porque o mundial, eles seleciona 4 pessoas de cada estado, né? E os campeões internacionais. O brasileiro é todos aqueles que se acham em condições de competir, né? Agora tu colocaste uma situação do Ari. O Ari é um exemplo assim, né, de atleta que ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Mundo. Eu estive presente na Copa do Mundo ano passado, vi as lutas dele. E era incrível quando ele entrava no tatame, que ele entrava com a bandeira, os olhos das pessoas de São Paulo, pô, lá vem aquele amazonense, meu irmão, esse cara é perigoso, esse cara vai pegar, né? E ganhava. E era uma alegria nossa, né? Porque levantava lá a bandeira do Amazonas. E o que me deixa agora, fiquei até emocionado um pouco, porque o Ari, agora lutando no amazonense, ele foi vencido por um rapaz de uma academia pequena, lá no Petrópolis. O professor dele, assim, é um auxiliar de enfermagem que dá aula nas horas vagas, né? E o rapaz, por nome de Alcemir Dark, sagrou campeão. Então, o professor falou comigo no domingo, ele chorava muito, emocionado, que ele falou assim, poxa, ele conseguiu ganhar do Ari, rapaz, o Ari, poxa, então meu trabalho vale a pena. Poxa, o cara chorava, sabe, Gilmar? E é incrível, e o rapaz agora está classificado para o Mundial, e a nossa esperança é ver uma final de Mundial com 2 amazonenses, no caso o Ari e o Alcemir Dark. Seria muito bom. Né? Eu perguntei também para o Jacaré, Luiz, qual o apelo social do esporte? Ele vai nos responder. Vamos lá, Jacá. Sempre tem um apelo social, porque inclusive o boxe, o Vale Tudo é um esporte novo, tem juiz, tem regra. Inclusive, se tu fizer alguma coisa fora da regra, tu vai ser punido, corre o risco de não lutar o evento. Então o Vale Tudo é um campeonato, se for analisar, cheio de regras. Não pode meter o dedo no olho, não pode chutar os baixos. Quando tem uns Vale Tudo que tem regra no chão, não pode chutar a cabeça. Então, ele preserva a integridade física do atleta. Então, e também quero dizer que eu passei um tempão nos Estados Unidos agora, e lá eu fui num evento que tinha 60 mil pessoas no ginásio. E isso, pô, nem estádio de futebol tem mais. Eu fui no Japão, tinha 70 mil pessoas no estádio fechado. Vi criancinha indo pro ver o Vale Tudo. Então, acho que é um esporte que resgata, é um esporte que está sendo valorizado agora. É um esporte que vários atletas que fazem outras modalidades querem lutar. Tá. Esse é o Ronaldo dos Santos e esse é o exemplo que ele tem dado. É um amazonense que tem lá, tem batalhado, tem conseguido aí vencer os obstáculos. Está preparado para o Jungle Fight de sábado? A gente já está articulando aí para juntar uma turma, né, para assistir. E é sempre importante, a gente vai estar torcendo pelo Jaca, é uma pessoa que hoje é o número 1, né? É o número 1 e é o cara que está comandando aí o jiu-jitsu no mundo, né? É o número 1 do mundo. A gente vai estar torcendo por ele por 2 motivos, porque é da nossa terra, é um cara que a gente sabe a dificuldade que ele teve para chegar onde chegou de forma merecida, né? Então a gente vai estar torcendo por ele e com certeza vai ser mais uma vitória para o amazonense aí, o mundo todo vendo o amazonense se dando bem na luta marcial. Lá na academia do São Raimundo nós conversamos com o Tom Agra e eu perguntava para ele qual é o nome do projeto
e como ele é desenvolvido? O Tom Agra vai nos responder e você vai acompanhar. O nome do projeto se chama Projeto Social Age Criança Feliz. É um projeto que há 14 anos o sensei Henrique Machado, juntamente com a sua equipe, vem trabalhando com resgate à cidadania. O que acontece? O sensei ele trabalha com essas crianças que estão desgarradas na rua, que vivem aquela vida ociosa. Então o que acontece? Ele resgata, traz, bota na academia, através do esporte, ele torna crianças campeões. Hoje um exemplo, o Ronaldo Jacaré, que é reconhecido internacionalmente, né, e tem todo o respeito, né, e é desse projeto. É isso aí. O Tom também está me contando, emocionado, vai falar daqui a pouquinho para vocês do projeto, como acontece, me falou de várias perspectivas, como a Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas está encarando esses novos projetos e uma reformulação no esporte de uma maneira geral. Olha, hoje, assim como a AGE, várias academias em Manaus, muitas, fazem um trabalho social. Ficaria difícil de dizer qual que não faz, né? Porque os professores foram tomados por essa vontade de ver os atletas ali. Tem atleta que chega na tua academia sem condição nenhuma, né, de praticar o esporte, com fome, não tem um acompanhamento familiar, e ele acaba encontrando na academia a casa dele, né, o lar docilar. E ele começa a passar várias horas na academia e com isso o aprendizado dele, né, dispara, né? Então, as academias estão investindo nisso, a federação tem dado esse apoio. Nesse campeonato, nós liberamos 10 inscrições para cada academia. Nós temos uma média de 60 academias em Manaus. Então, daí você tira, foram 600 atletas beneficiados. Então, e a gente quer fazer mais, né? Mas para isso nós precisamos sempre do velho querido e esperado apoio, né? Eu perguntei para o Tom também quais as dificuldades e como contornar essa situação, como contornar os problemas. Bom, uma das principais dificuldades é os patrocínios que não tem, né? O Estado não ajuda, a Prefeitura não ajuda. E você pode ver, para a gente manter um projeto desse sem ajuda nenhuma, é muito difícil. É uma coisa que nós fazemos do coração. Então você pode ver, enquanto tem outros eventos aí acontecendo na cidade de Manaus, sem resgate nenhum, né? Nós temos esse projeto que há 14 anos nós trabalhamos sem ajuda de ninguém. Então o que acontece? É difícil. Acontece, às vezes, de eu chegar na minha casa, trazer 1 quilo de arroz ou de feijão para a academia para poder sustentar, de repente, um colega que está sem comer. Então é muito difícil, né? Nós temos essa dificuldade. Eu queria deixar aqui um alerta até para os representantes estaduais e municipais que vejam essa situação. É uma situação crítica. Você vê, hoje nós temos um nome, Ari Farias, com 15 anos, foi campeão brasileiro e mundial, estava totalmente perdido, né? Ronaldo Jacaré, que é um exemplo hoje, nacional, internacionalmente. Abram um olho vocês, ajudem a sociedade, não é só fazer shows, não é só ver, de repente, coisas que, através de um show desse aí, tem pessoas fumando droga, tem pessoas aí perdendo, fazendo coisas que não devem no meio da rua, que um tempo desse nós vimos no jornal. Quer dizer, a gente faz esse apelo aí à sociedade, os administradores, né, do estado e do município, que realmente olhem para essa situação. Você vê que hoje o nosso atleta Ronaldo Jacaré vai lutar o Jungle Fight. Quer dizer, nós temos daqui, se Deus quiser, um projeto, uma fundação para atender 1.500 atletas com a ajuda de pessoas que querem o nosso sucesso, né? Então eu deixo esse apelo aí aos nossos administradores que, por favor, não é só época de eleição não, vamos manter esse projeto, vamos começar a ajudar as entidades, não estou falando só no caso só da AGE não, mas as entidades que precisam. O Alessandro Vasconcelos, que aparece ali atrás, que estava de kimono branco, depois ficou sem camisa, um pouco mais gordo, né? Ele falou o seguinte, ele era envolvido com drogas e saiu graças ao conhecimento do esporte. Você conhece algum caso semelhante também, Luiz? Nós temos também lá na academia, né, casos de pessoas que eram violentos, não estudavam, né, e a gente levou para a academia para descarregar aquela violência lá, né. E esses rapazes, com o passar do tempo, são outras pessoas que a gente não consegue ligar a eles às atitudes anteriores àquela pessoa, aquele caráter de hoje, né, você não consegue ver. E também tem outros que estavam completamente perdidos. Nós tivemos agora nesse campeonato um testemunho de um rapaz
que ele passou 8 anos envolvido com droga, 8 anos que ele estava andando já assimilar um mendigo, né? E agora no Amazonense, desse final de semana passado, ele foi campeão e pegou o microfone lá para agradecer o apoio da academia, o apoio dos amigos que deram a ele, né, aquela palavra de amigo, meu irmão, vamos lá treinar que eu estou contigo. E só sucesso hoje. Luiz, vamos rolar a bola aqui para o Lissandro rapidamente. Hoje você vai ser o flash, a estatística do jogo. Rapidamente, Lissandro, você chegou em cima da hora também. Diz aí o que vai acontecer nesse sábado aqui no nosso estado, na área do futebol. Boa tarde, um grande amigo aqui, grande Hulk. Veja, Omar, teremos no próximo sábado, como você bem sabe, São Raimundo e Guarani. O trio de arbitragem já definido para essa partida. O trio será de Rondônia, o árbitro será Arnoldo Vasconcelos Figarella, auxiliado pela Márcia Bezerra e pelo Evanildo da Costa. São Raimundo precisa que o nosso público ratifique o que aconteceu no sábado passado, lotar o nosso estádio. Ano passado o São Raimundo venceu a equipe do Guarani por 3-0, o jogo foi fácil, mas esse não será tão fácil assim, até porque a equipe do Guarani vem na 3ª colocação do campeonato e o São Raimundo está na 14ª colocação e não se ouve muito bem na partida contra o Avaí. Então, chamar a torcida para se fazer presente no próximo sábado, São Raimundo e Guarani. Mais de 15 mil pessoas no estádio, né? Mais de 15 mil pessoas, muita gente, muita criança, muita família. Detalhe, hein, Lissandro, as mulheres, né, na assistência aí, elas aparecendo. É uma coisa que está acontecendo bastante. Neto, obrigado pela presença, obrigado pelas informações. Vamos aguardar aqui num outro momento, para que você possa falar um pouquinho mais dos projetos da federação. Tem maiores informações, pode visitar o site www.luisnetojj.com.br e comparecer lá com a gente, que se você não tiver condição de treinar, a gente dá um jeito, não vai ficar sem treinar não. Lissandro, meio rápido, obrigado pelas informações, estamos aí com a estatística do jogo, estamos nas ruas perguntando para o amazonense quem é a seleção, né, do público amazonense, tinha até uma enquete, nós íamos soltar, não vai dar tempo por causa do... Esgotou, obrigado pela presença e até um próximo momento. Em cima disso que você falou, nós já somos o 3º maior público do campeonato e a 3ª maior renda da competição também. Bem, obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam nesse programa, nessa quinta-feira. Não esqueça, o programa é ao vivo agora, ao meio-dia até às 13 horas, mas você pode continuar participando através dos nossos telefones. É só você ligar e você concorre até a quinta-feira que vem. Muito obrigado e até o próximo programa. UFAM Esportes. Apoio cultural, Fármacos da Amazônia, a essência da natureza para você. Soft Malhas e Brasil.com.